Vamos então dar início efetivo à ação. A primeira parte da ação será o balanço da participação portuguesa no 7º Programa Quadro. Com o professor Molinado. Já cá está. Ótimo. Ora bem, eu queria começar muito rapidamente e até em termos de tempo para recuperarmos este pequenino atraso inicial, que é sempre costume com a chegada das pessoas. Dar-lhes uma ideia do que foi a participação global, mas sobretudo das PMEs no 7º Programa Quadro nos últimos 7 anos. E para tal, eu iria usar para já e para começar 3 indicadores que acho que são muito significativos e que nos permitirão tirar algumas conclusões, que são a taxa de sucesso, os montantes e o que é que isso representa em termos de contribuição aqui para Portugal. E de uma forma muito simples, enfim, estes valores, a propósito, deixem-me dizer, só 2013 ainda não está fechado, ainda há negociações a terminar em Bruxelas, portanto estes números ainda vão subir um bocadinho, vão ser alterados, e eu direi já alguns aqui, mas de qualquer forma não estarão muito longe já do que são o balanço dos últimos 7 anos. O gráfico de cima mostra a taxa de sucesso e devia-nos deixar preocupado, porque, efetivamente, o que nós vemos é que a taxa de sucesso está a diminuir ao longo do Programa Quadro. Isso é perfeitamente natural e compreensível, porque as pessoas, quando entram num programa, quando se entra-se com algum receio e, portanto, depois, à medida que o programa vai sendo melhor conhecido, temos mais candidaturas para o mesmo dinheiro. E, portanto, a taxa de sucesso acaba por ser menor. Portanto, a taxa de sucesso, se repararem, em 2007, 2008 andava à volta dos 20% e agora, no final do programa, anda na volta dos 17, qualquer coisa por cento. Temos mais candidaturas e, portanto, o programa é cada vez mais competitivo, mas reparem que a boa notícia é que a taxa de sucesso das participações das empresas portuguesas no Programa Quadro é superior à média europeia, isto é, temos a linha a vermelho, que é a linha que está por cima do gráfico, mostra que, em termos médios, nós temos uma melhor taxa de sucesso que o global, digamos assim, da União Europeia. Outra lição a tirar daqui é que, no princípio do Programa Quadro, normalmente a taxa de sucesso é maior. Estamos a começar o Horizonte 2020, começa agora, para todos os efeitos. Aproveitem, porque se concorrerem logo no início, provavelmente vão ter uma taxa de sucesso melhor do que daqui por 4 ou 5 anos. Não é? Portanto, essa também é uma mensagem que isto é sistemático em todos os programas quadro, vai-se outra vez verificar, a menos que haja alguma anomalia imprevista no Horizonte 2020. Em termos, reparem que apesar da taxa de sucesso global estar a descer, em termos de número de participações portuguesas e montante traduzido para Portugal no Programa Quadro, aqui em números globais, nós estamos a crescer de uma forma muito significativa. A tendência nos últimos anos é crescente e nós queremos efetivamente capitalizar nessa tendência para entrar em rampa ascendente para o Horizonte 2020. Não perder esta velocidade e estamos a fazer todos os possíveis exatamente para que haja uma continuidade desta tendência crescente. Em termos globais, média, nós temos ido buscar cerca de 1,2% dos fundos disponíveis. Os fundos disponíveis não são a totalidade do Programa Quadro. Há cerca de 20-25% do Programa Quadro que não é competitivo para financiar as próprias estruturas da Comissão, por exemplo, o Centro de Investigação Comum que a Comissão tem, mais outros programas que não são postos a concurso, a Agência Espacial, enfim, uma série de organizações. E, portanto, dos outros 80%, nós vamos lá buscar a nossa percentagem. Agora queremos para o Horizonte 2020 e buscar, além dessa, mais qualquer coisa, mas, enfim, isso depois logo se verá. Só para relembrar, o 7º Programa Quadro estava, como sabem, organizado dentro de 4 eixos fundamentais e, em termos de participação das PMEs, nós tínhamos 2 formas essenciais de participação. Uma, através dos projetos em colaboração, portanto, projetos
os mais tradicionais, aqueles que normalmente se associam mais concretamente ao Programa Quadro Europeu e que cobriam 10 temas, portanto, desde a saúde, a agricultura, áreas todas da engenharia, já que estamos nesta casa, transportes, energia, ambiente, segurança, espaço, enfim, uma série de temas. Também tenho um tema para a investigação das ciências sociais que não será propriamente aquele que será mais interessante para as empresas, embora também era importante, porque não se esqueçam que se querem vender um produto é preciso saber se depois a população vai acolhê-lo bem ou não. Também tem uma componente muito importante. E essa é outra componente que no Horizonte 2020, eu queria começar a deixar já essa ideia, isso depois vai ser descrito com mais detalhe mais adiante, mas os projetos vão ser por desafio e não por tema. E, portanto, vamos ter projetos que vão ser mais transversais e multidisciplinares. E, portanto, isso significa, por exemplo, que num projeto para desenvolver um novo produto, provavelmente vão ter que envolver alguém das ciências sociais para saber se o produto que querem vender, seja ele uma garrafa ou seja um software, se a população, como é que ela vai reagir e se vão ter mercado, porque isso também é importante, não é? Portanto, toda essa parte vai ser toda reformulada em termos de participação. A segunda forma de participar no 7º Programa Quadro era no programa que está aqui, Reforço da Capacidade de Investigação na Europa, em que havia um programa específico para as PMEs poderem, em colaboração com outras PMEs e com institutos de investigação, desenvolver a sua capacidade e desenvolver novos produtos. E é um programa em que Portugal teve uma taxa de sucesso relativamente boa e importante. Só para lhes dar uma ideia dos temas em que houve participação portuguesa no programa Quadro, está aqui um sumário, digamos assim, das verbas conseguidas nos diferentes temas. Vemos que onde nós temos, efetivamente, as maiores participações são nos temas tecnológicos, portanto, tudo o que está aqui como ICT, nanoprocessos, energia, ambiente, transportes. Portanto, estão a ver que são os grandes financiadores. Depois temos os programas de investigação básica e fundamental, de ideias. Temos também a pessoas. Atenção que no pessoas há um esquema, que são as bolsas Marie Curie, que permitem, têm uma linha específica que vai continuar no Horizonte 2020 para fazer trocas de pessoal investigador entre a universidade e as empresas. Portanto, nas duas direções, portanto, pessoal de empresas, pessoal técnico de empresas que vai trabalhar, vai passar um período numa universidade a desenvolver um produto, ou vice-versa, pessoal da universidade, e quem diz universidade diz institutos de investigação, obviamente, da academia, que pode ir passar algum tempo para uma empresa dedicada a desenvolver a capacidade dessa empresa de desenvolver um determinado produto, ou mais do que um. Portanto, este é o grande balanço. O ICT aqui é o dominante, mas também convém ver isso na perspectiva, porque o ICT tinha um orçamento que era 25% do programa Quadro, mais ou menos. E, portanto, só isso eram cerca de 9 mil milhões em 50, portanto, é 20% do programa Quadro. E, portanto, obviamente, destaca-se em valor absoluto, porque é um programa muito mais participado. Eu já dei a entender na minha intervenção anterior que a participação das PMEs e das empresas portuguesas estava um bocadinho abaixo da média europeia. Isso está aqui demonstrado nestes gráficos, nos dois gráficos de queijo acima. Nós temos uma participação que anda à volta dos 30%, isto é, 30% da participação portuguesa no 7º Programa Quadro correspondeu à participação de empresas, sejam grandes empresas, sejam PMEs. E se formos ver em termos de montante, portanto, verba contratualizada, ainda está abaixo dos 30%, enquanto que o número de contratos é 30%, o financiamento é 27%. Ou seja, as empresas ainda por cima, quando participam com pouco capital, com pouco entusiasmo do ponto de vista financeiro. Não é o entusiasmo do outro, esse acredito que lá esteja. Mas não falta aqui a capacidade de investimento. Em termos europeus, estes números são
preocupantes, porque, efetivamente, em termos da média da participação de toda a Europa no programa quadro, a participação das empresas é maior e a participação da universidades e institutos de investigação é menor do que aqui em Portugal. Nós temos mais participação da academia e menos participação das empresas relativamente à média europeia. E isso era algo que nós gostaríamos de corrigir. Sem descer a participação das universidades e institutos, gostávamos de ver era crescer a participação das PMEs. Se olharem para o gráfico em baixo, verificam que, efetivamente, aquilo que nós temos visto é que há uma participação, por exemplo, uma linha crescente, de tendência crescente ao longo dos anos para a participação das empresas. Se compararem 2007, 2008, 2009 com os últimos 3 anos, 2011 a 2013, verificam que, efetivamente, a linha das PMEs é uma linha, enfim, obviamente com altos e baixos, porque, obviamente, nunca é uma linha direita, mas, tendencialmente, estamos numa linha crescente, assim como também a participação das grandes empresas, embora com menor derivada, é um bocadinho mais próxima da horizontal, mas também está com uma tendência crescente para a participação nos últimos anos. Para quem trabalha aqui na universidade ou nos institutos de investigação, notem que de 2012 para 2013 houve ali uma troca estratégica de meios de financiamento, mas que no total é praticamente a mesma participação. Se somarmos as duas, em termos de institutos de investigação e empresas, eu penso que isso tem a ver mais com circunstâncias conjunturais e de ver por onde é que burocraticamente é mais fácil colocar um determinado projeto. Mas, de qualquer forma, se virmos o total, não variou muito. Onde é que as PMEs portuguesas têm participado melhor no 7º Programa Quadro? Estão aqui, exatamente, a participação do ramo empresarial português, digamos assim, nos diferentes programas. Naquele programa específico de apoio às PMEs, obviamente, a grande fração sendo para as PMEs, é das PMEs, portanto, isto aqui é óbvio. Estamos aqui a ver mais de 100 milhões de euros que vieram para apoio às PMEs nesse programa específico, o que foi muito bom, foi uma das melhores participações de Portugal no programa Quadro. Enfim, era um programa que não era muito grande e, portanto, não representou muitos milhões, mas mesmo assim, 100 e poucos milhões ainda é bastante dinheiro. Cerca de 20% quase do programa. Isto são participações, não é 100 milhões, peço desculpa, é 100 participações. Depois temos programas mais tecnológicos, como sendo o ICT, os processos de fabrico e as nanoprocessos, os transportes, que se destacam, mas também poderíamos destacar a energia, a ambiente, a segurança e o espaço, com outras boas áreas, e também a parte da alimentação, com boas áreas em que tenha havido uma participação bastante significativa. Reparem também não sei se isto aponta aqui, não tem, tem, está aqui, posso apontar com este aqui, mas se olharem para ali, para o programa das Marie Curie, há empresas que beneficiam desse esquema. É um esquema que eu acho que é extremamente interessante, como eu disse, colaboração, troca de pessoal entre a academia e as empresas, específico, financiado, e seria ótimo se realmente se desenvolvessem mais esquemas de cooperação desse tipo. Em termos de financiamento, agora sim, é que temos aqui aquele era o número de participações, portanto, aquelas 100 e poucas participações das PMEs representam cerca de 20 milhões de euros, o que realmente é muito pouco, gostaríamos de ter bastante mais. Mas mesmo assim estamos a falar nos tais 100 milhões de euros que vieram para as PMEs, enfim, números redondos, são 95, mas quase 100 milhões de euros que vieram para as PMEs. Se olharmos para o programa Quadro que vem aí, o próximo, o Horizonte 2020, e sabendo que nós temos quase 80 mil milhões e que se tivermos os mesmos 1,2%, enfim, queríamos um bocadinho mais, isso nos vai obrigar a ir para perto dos 1.000 milhões de total para Portugal. Se 20%, que é o objetivo, é ser para empresas, estamos a falar pelo menos do dobro, 200 milhões de euros para empresas nos próximos 7 anos. E essa tem que ser a nossa meta e sem a participação das empresas não conseguimos lá chegar. Portanto, nós tentaremos ajudar, como a AIP também e outras organizações,
há bons consultores e boas empresas aqui que podem apoiar as empresas, mas a nossa meta mínima para os próximos 7 anos é que a parte empresarial nacional no Horizonte 2020 esteja pelo menos ao dobro do que esteve no 7º Programa Quadro. Está aqui, isto não é difícil de ler, portanto não, mas terão acesso depois a estas apresentações e tenho os números que podem ver com mais atenção, mas estão a ver que, portanto, em termos de participação de PMEs, nós tivemos, só no programa de investigação específico para as PMEs, o número está ali, 99, 100, vamos dizer assim. Foi pena não haver mais um, assim eram 100, assim são só 99, mas a culpa é de uma de vocês que não participou, portanto, se tivesse, lá teríamos chegado às 100. Mas mesmo assim acho que foi um bom taxa de sucesso. Se olharmos ao financiamento, verificamos novamente que, enfim, 2008 foi um ano um bocadinho atípico, mas se tirarmos o 2008 temos uma reta, uma linha crescente, com tendência crescente, e que nós gostaríamos realmente de ver, até com alguma maior derivada na parte agora final do programa, ou na parte inicial do Horizonte 2020. Em termos globais, só para lhes dar uma ideia de números, neste momento, nós já, embora este número aqui esteja já desatualizado, porque isto foi da semana passada e, entretanto, já recebemos uma versão mais recente, mas que ainda não deu tempo aqui para atualizar, já estamos perto dos 550 milhões de euros, 540 e qualquer coisa. E, em termos globais, se olharmos, vemos que 2012 e 2013 foram 2 anos, efetivamente, muito bons de participação. Eu não sei se isso tem a ver com a crise ou não, se calhar tem, mas significa que nós temos que olhar para as oportunidades e aproveitá-las onde elas estão. Os programas europeus são competitivos, abertos, não têm carimbo, portanto são os melhores que vão ganhar, e eu acho que nós temos, sem dúvida, gente muito capaz aqui em Portugal de participar nestes programas. E a nossa meta agora, a partir de agora, é comparar o Horizonte 2020 com aquilo que se conseguiu em 2012 e 2013 e não com o que está para trás. E, portanto, esta é a nossa nova fasquia, é passar o 1,4%, será, portanto, a nossa meta para o Horizonte 2020. Contamos com todos para nos ajudar a chegar a essa proposta. Podem contar connosco também para vos ajudar a chegar a essa meta. Muito obrigado. Convido agora o professor Augusto Medina, Presidente do Conselho de Administração da SPI, que nos vai fazer uma reflexão sobre a participação no 7º Programa Quadro numa perspectiva de consultora. A SPI, como deverão conhecer, é uma consultora centrada na gestão de conhecimento. É hoje uma referência na área da inovação e uma das consultoras em Portugal com mais experiência na elaboração de candidaturas nos programas quadro. Sim. Vai-nos fazer então uma reflexão da fruto da sua experiência com estes programas e um balanço do programa quadro. Pode pôr o primeiro. Muito bem. Pois, muito bom dia a todos. Eu, naturalmente, tenho uma satisfação particular por estar aqui hoje na Faculdade de Engenharia, instituição a que me liga a maior parte da minha atividade profissional. E, portanto, cumprimento o colega e amigo, o professor Sebastião Feio, e, naturalmente, cumprimento também o colega e amigo, o professor Eduardo Maldonado, porque, de facto, nós estamos aqui hoje numa iniciativa da AIP, vou-me referir a isso no momento, mas estamos aqui hoje a fazer uma reflexão sobre o 7º Programa Quadro, a falar sobre o Horizonte 2020, acompanhados por uma estrutura que faz a ligação entre Portugal e a Comissão Europeia na área de investigação, desenvolvimento e inovação, estrutura essa que vem fazendo um trabalho excelente nos últimos anos e que, de facto, tem ajudado muito a atingir
vários dos resultados aqui apresentados. Sabemos que vão querer fazer melhor e mais nos próximos anos. Para isso é necessário que todos nós possamos estar empenhados no mesmo objetivo, que é, de facto, reforçar a presença portuguesa nos programas europeus e, nomeadamente, no Horizonte 2020. Nesse contexto, uma associação empresarial como a AIP tem um papel muito relevante, porque a AIP é uma associação empresarial com âmbito nacional que tem como objetivos na sua estratégia mais recente uma consolidação de intervenções em áreas de inovação, de internacionalização, de investigação, de desenvolvimento e, portanto, tem uma agenda nesse âmbito e consegue chegar as mensagens da investigação, desenvolvimento e inovação a um conjunto muito alargado de empresas. E, portanto, nós estamos aqui hoje num sítio que me é muito caro, com duas organizações ou duas estruturas que podem ter um papel muito importante naquilo que se vai querer fazer nestes domínios nos próximos anos. Eu ia fazer uma intervenção focando 3 pontos e o primeiro tem a ver com partilhar convosco algumas reflexões sobre a nossa experiência nos últimos programas quadro. De facto, não só no 7º, mas nos programas anteriores. E, de facto, a questão que se coloca é porque é que as organizações nacionais devem olhar para os programas europeus. E reparem, e nós pensamos que muitas delas devem olhar e isso pode ser vantajoso para as suas estratégias, embora também se compreenda que muitas outras devam ter como melhor opção não olharem para estes programas europeus ou, se olharem, chegarem à conclusão de que não têm interesse real numa participação. E há razões fortes que justificam que, para muitas empresas, a participação nestes programas não seja uma primeira prioridade. Mas não há dúvida nenhuma que os programas europeus permitem a aquisição, eu diria, em muito boas condições, isto é, barata, de novos conhecimentos e know-how através do envolvimento em parcerias internacionais. E, portanto, as parcerias internacionais não são só parcerias europeias, são, de facto, em muitos casos, parcerias envolvendo países em todo o mundo. Porque a União Europeia e a Comissão Europeia têm políticas que permitem o acesso aos programas europeus, eu diria, de uma grande parte dos países do mundo, dos vários continentes. E, portanto, é muito vulgar que em projetos do 7º Programa Quadro e agora do Horizonte 2020 surjam parceiros dos mais diversas áreas geográficas. E, portanto, é uma aquisição de novo conhecimento e é uma aquisição de know-how em condições muito favoráveis. Se as empresas conseguirem entrar em parcerias em que estejam presentes organizações das zonas geográficas em que vislumbram oportunidades de mercado, então a participação nestes projetos permite um conhecimento de mercados de uma forma interessante e também um conhecimento de mercados de uma forma economicamente vantajosa. Portanto, a identificação e penetração em novos mercados pode ser conseguida através da participação em projetos europeus, mercados europeus ou mercados fora da Europa. Depois, é de salientar que, de facto, os programas europeus, em termos de taxas de cofinanciamento, são, pelo menos por agora, programas generosos. E, de facto, para além de serem generosos nas taxas de cofinanciamento,
tem uma grande previsibilidade em termos da forma como o financiamento é levado junto dos participantes. E aqui nós temos, penso que para as organizações participantes, uma vantagem clara nos tempos que correm, que é esta da previsibilidade. E a previsibilidade, de facto, está muito associada ao facto destes programas europeus serem, penso que temos que salientar isso de uma forma clara, são bem geridos, com orçamentos e calendários adequadamente programados. E, portanto, devo dizer que eu tive a possibilidade de interatuar com a Comissão Europeia, basicamente desde a altura em que Portugal entrou em 86, e eu tenho um enorme respeito por a grande maioria dos colaboradores da Comissão nestas áreas de investigação, ciência, tecnologia e inovação. A grande maioria daquilo que são os scientific officers são pessoas muito bem preparadas, muito disponíveis, e os programas funcionam com grande previsibilidade. E, portanto, por exemplo, a data de 11 de dezembro, que é a data de lançamento dos primeiros concursos do Horizonte 2020, é conhecida há muitos meses atrás, e a não ser que houvesse qualquer problema, no dia 11 as escolas estarão abertas, haverá as datas de encerramento, haverá provavelmente já o calendário para todo o ano de 2014, o calendário para o ano de 2015, e além disso, nós temos também critérios de avaliação das propostas muito bem explicitados, temos um sistema de avaliação que eu acho que é claramente positivo, temos um sistema de avaliação com muito poucas reclamações, porque de facto não há grande oportunidade para reclamações dada a transparência do processo e, portanto, participar nestes programas tem, nesses aspectos, vantagens muito significativas. Depois, a participação no 7º Programa Quadro e no Horizonte 2020 pode permitir conhecer as realidades de Bruxelas. E Bruxelas, evidentemente, é uma realidade que muitas vezes é criticada por toda a sua dimensão, uma certa burocracia associada, etc. Mas eu acho que há muitos aspectos interessantes na realidade de Bruxelas e, portanto, a participação num dos programas, por exemplo, o Horizonte 2020, seguramente permite abrir ligações e conhecimento para outras realidades da Comissão e há muitas outras partes da Comissão que podem ser relevantes para as empresas e para as instituições portuguesas que não se esgotam em termos dos seus interesses na DG Research and Innovation que gera o Horizonte 2020. Temos a DG Enterprise, etc, etc. E, portanto, eu acho que vale a pena, quando se vai a Bruxelas, poder ter outras interações. E reparem que, da nossa experiência, podemos dizer isso, é muito simples conseguir marcar reuniões em Bruxelas com representantes da Comissão. É muito simples. E, portanto, aqui, nesta perspectiva da consultadoria, até estou a diminuir aqui um bocado o nosso papel, mas, de facto, eu diria que qualquer um pode mandar um e-mail para a Comissão e dizer que quer falar com A, B ou C e a possibilidade de ser recebido quando lá vai é extremamente elevada. Evidentemente, como o professor Maldonado já referiu, as taxas de sucesso são baixas, diminuem ao longo do tempo de vida dos programas, mas é assim. E, portanto, o que é preciso é conseguir pensar numa participação nos programas europeus numa perspectiva de médio prazo. Isto é, se uma organização tiver a ideia um dia de fazer uma candidatura, a hipótese de ter a candidatura reprovada é enorme.
Portanto, é muito pouco interessante pensar em fazer uma candidatura, porque as taxas de sucesso e a probabilidade de insucesso é seguramente até muito maior do que este valor médio. E, portanto, não vale a pena isso. Agora, se uma organização quiser, numa perspectiva de médio e longo prazo, e agora para estes 7 anos do Horizonte 2020, ter um papel ativo, eu acho que as probabilidades de vir a ter um retorno considerável são muito altas. E porque, de facto, há uma aprendizagem que se pode fazer e dessa aprendizagem vão sair bons resultados. E não há dúvida nenhuma que os números do professor Maldonado também o mostram bem. A nível europeu, estas áreas de investigação, desenvolvimento e inovação estão a ter, apesar da crise e da diminuição dos orçamentos, estão a ter orçamentos crescentes. Passou-se de 50 mil milhões para mais de 70 mil milhões, o que significa, de facto, um aumento muito significativo. E a razão desse aumento é que continua a achar-se, na Europa, e bem, que há risco nas atividades de investigação, desenvolvimento e inovação e que faz sentido que os poderes públicos partilhem o risco com aqueles que querem arriscar em novos produtos e serviços. E é por isso que há uma motivação política para o aumento dos orçamentos neste domínio, apesar do orçamento global a nível europeu ter decrescido desde 2007-2013 para 2014-2020. Estas são algumas reflexões. Eu queria partilhar convosco agora 2 ou 3 elementos referentes àquilo que uma empresa de consultadoria como a Sociedade Portuguesa de Inovação faz neste âmbito. E, de facto, nós temos participado desde o 6º Programa Quadro até ao 7º Programa Quadro e atuamos em 2 papéis. Por um lado, alimentamos a nossa própria atividade de consultadoria com know-how que vem da nossa participação em projetos. Portanto, nós temos uma série de projetos em que a SPI se candidata porque sabe que assim pode fazer aquilo que achamos que é útil fazer, isto é, criar novos mercados e criar novos serviços de consultadoria e também, aproveitando o know-how que temos, podemos fazer e temos feito serviços de apoio a outras organizações na definição das suas estratégias e na definição daquilo que podem ser as suas candidaturas. E, portanto, temos estas vertentes separadas que queremos continuar a desenvolver no Horizonte 2020 e, portanto, dado que começamos há bastante tempo, temos tido taxas de sucesso interessantes, quer para nós, quer para os nossos clientes, e, portanto, neste momento participamos em 19 projetos do 7º Programa Quadro. Com isso conseguimos ter mais de 150 parceiros e temos relações de colaboração em resultado disso se os números não estiverem certos, em 55 países. E dado que temos gente nos nossos quadros de áreas muito diferentes, também são muito diferentes as partes do programa quadro em que temos atuado. Portanto, com isso, este slide mostra onde é que estão os parceiros deste conjunto de projetos e não há dúvida nenhuma que nós conseguimos chegar a novos mercados a partir, em parte, do esforço feito no âmbito dos programas quadros. Por exemplo, abrimos agora este mês um escritório em Singapura porque chegamos ao Sudoeste Asiático através de projetos do 7º Programa Quadro e depois agora estabelecemos uma base comercial e a partir daí vamos a desenvolver a consultadoria no local. Ora bem, para finalizar, só 2 slides sobre o que é a SPI hoje. É uma empresa que foi criada aqui no Porto em 97, atua como empresa de gestão de conhecimento e, portanto, na altura em que a SPI foi criada tinha saído
o primeiro documento da União Europeia sobre inovação, que foi o Livro Verde, em 96. A SPI nasceu em finais de 96, no começo de 97. Atuamos em áreas diversas, de consultadoria e um bocadinho de formação. As coisas correram bem, começamos com 3 pessoas em 97, em 99 abrimos um escritório na China e outro nos Estados Unidos. Embora na altura tivéssemos só 8 pessoas, foi útil criar ligações em áreas em que a inovação é muito importante e que estavam geograficamente separadas, e hoje a SPI tem 65 pessoas, tem 8 escritórios, tem várias empresas em vários sítios e de facto este é um pouco o quadro de atuação da empresa ou do grupo de empresas, porque temos escritórios no Porto, em Lisboa, em Coimbra e em Ponta Delgada, temos uma empresa em Espanha, uma empresa nos Estados Unidos, outra na China, agora desde há 2 semanas o escritório de Singapura, e atuamos, por isso, em gestão de conhecimento a nível global. Os programas europeus são importantes, alimentam a área de consultadoria, somos capazes de fazer melhor consultadoria se tivermos know-how que vem dos programas europeus. Sabendo trabalhar os programas europeus, podemos colaborar com outras entidades na dinamização das suas estratégias de intervenção a nível dos programas europeus. Muito obrigado à Faculdade de Engenharia, à AIP e ao professor Maldonado e seus colaboradores pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Muito obrigado.